Na revelação, o certo e o errado, o bem e o mal estão claramente definidos. O maior exemplo disto na Bíblia é uma coisa tão simples, parece já tão velha e ultrapassada. E eu esta manhã gostava de vos fazer pensar um pouco nos 10 mandamentos. Quem aqui nunca ouviu falar dos 10 mandamentos? Para uns é uma coisa frequente ouvir, para outros parece aquela coisa, poderá parecer aquela coisa velha do passado, de Israel, lá no Antigo Testamento. Deixem-me dizer-vos uma coisa claramente. Imaginem comigo por um segundo que todas as pessoas do planeta, todas as autoridades, todos os governos e todas as pessoas, cada marido, cada esposa, cada pai, cada filho, cada patrão, cada empregado. Vocês imaginem por um segundo que os 7 mil milhões de pessoas neste planeta, a partir de hoje, cumpririam ou faziam uma tentativa de cumprir fielmente os 10 mandamentos. Eu já fiz o cenário de tentar imaginar isto. E gostava de vos dizer uma coisa. Basicamente, os problemas da sociedade humana acabavam. Acham que estou a exagerar? Parece um pouco exagerado. É que 10 é uma coisa tão simples. O mundo é tão complexo. Em princípio, 10 mandamentos não resolvem os problemas do mundo. Mas então façam um exercício. Imaginem por um momento que ninguém mata ninguém. Todas as guerras, sabem o que é que acontecia? Terminavam. Todas. No momento em que as pessoas dissessem, vamos fazer uma experiência, durante um mês, vamos todos cumprir o que Deus revelou ser o padrão moral. 10 mandamentos. As guerras paravam, toda a violência terminava. As prisões, quem está nas prisões podia lá continuar. Mas se todas as pessoas cumprissem os 10 mandamentos, as pessoas basicamente deixavam de entrar na prisão. Mais, querem outra surpresa? Se os 10 mandamentos fossem cumpridos, toda a corrupção que existe nos governos, nas autoridades, claro, em Portugal não há corrupção, lógico, mas nos países que têm corrupção, se os 10 mandamentos fossem cumpridos, posso-vos garantir, a corrupção acabava. Naquele minuto. Porque um homem, segundo os padrões morais que Deus definiu, não pode roubar outro homem. Logo, eu não posso roubar a ninguém, nem ao meu governo, nem a ninguém, e o meu governo também não rouba nada a ninguém. Nem ninguém que esteja em posição de autoridade engana ninguém. Há bocadinho falámos que para cada 100 casamentos em Portugal neste momento, celebram-se 70 divórcios. Se os 10 mandamentos fossem cumpridos, como padrão moral, os divórcios acabavam. Porque a fidelidade no casamento era o princípio. Não apenas a fidelidade no sentido de que não adulteramos. E não adulterar pode ser bem mais do que apenas ir com outra mulher ou com outro homem. É não ser fiel aos princípios que sustentam um matrimónio. Logo, a fidelidade passaria a ser o princípio. Mas como não se cobiça o que é dos outros, isto inclui as mulheres e os homens, passamos a ter olhos apenas para a nossa própria mulher, para o nosso próprio marido. Deixamos de cobiçar as coisas que são dos outros. E se cumpríssemos os 10 mandamentos, ninguém falaria mal do outro. Logo, todos os problemas entre vizinhos acabavam. Todos os problemas no local de trabalho acabavam. Todos. E se todos os filhos cumprirem o mandamento e respeitarem o seu pai e a sua mãe, as famílias tornam-se lugares de obediência, de respeito. Posso parar por aqui? 10 mandamentos. Se os 10 mandamentos fossem cumpridos hoje, praticamente os problemas da sociedade humana resolviam-se. Sabem porquê? A explicação é muito simples. Porque o ser humano caminha para o abismo moral quando se afasta da ideia de que existe uma autoridade moral. Quem é que tem o poder para ser autoridade moral? Como é que eu alguma vez posso ser autoridade moral?
Todos os homens e mulheres que são colocados em posições de autoridade têm muita dificuldade em lidarem com o seu próprio poder. E é por isso que se diz que o poder é muito perigoso. Porque quando nós, seres humanos, somos colocados no lugar de ter autoridade, em geral, pouco a pouco começamos a usar essa autoridade a favor de quem? De nós próprios. Mas como Deus é a autoridade moral estabelecida pela sua palavra, Deus não busca o seu próprio interesse. Deus não pode buscar o seu próprio interesse. Na verdade, sabem porquê? Esta é essencialmente a razão pela qual Deus é a única verdadeira fonte de autoridade moral de confiança. Eu explico-vos. Porque Deus não busca o seu próprio interesse. Porquê? Porque todos os seus interesses já estão satisfeitos. Como os interesses de Deus estão todos satisfeitos, porque Deus é pleno, tudo o que Deus determina não é para seu próprio bem, nem o seu usufruto, porque Deus não precisa de nada. É uma questão lógica e até filosófica. Porque Deus não precisa de nada, tudo o que Deus estabeleceu como certo e errado não é para o seu próprio bem, é para o das suas criaturas. No dia em que a humanidade colocar Deus como o centro da autoridade, todos os problemas da sociedade, pouco a pouco, se resolvem. Sabem que nos 10 mandamentos, eu estou hoje a citá-los, mas lá em Êxodo 20, quem não os conhece, eu convido a que os leia, em Êxodo 20, os mandamentos, ou seja, antes de Deus dizer estes são os verdadeiros padrões morais, Deus diz, ouçam isto porque eu sou Deus. Ele não precisa dar outra explicação. Deus não tem que explicar porque é que vai dar 10 mandamentos. Ele dá os mandamentos porque é Deus. Isto quer dizer o quê? É a autoridade suprema. Tudo está debaixo da sua soberania. E a humanidade sofre as consequências terríveis de fugir debaixo da soberania de Deus. Nós só temos razões para nos queixar de uma coisa: das nossas próprias escolhas. Claro, as nossas e as dos outros, porque nós não vivemos sozinhos. É lógico que as más escolhas de quem vive connosco podem influenciar terrivelmente a nossa vida. Mas nós, humanidade, só nos podemos queixar das nossas próprias escolhas. Por isso é que escolher a autoridade de Deus é o caminho para a esperança. Mais uma vez, eu não vim aqui falar-vos de ilusões, de romantismo cristão. Não contem comigo para isso. Isto não se trata de romantismo. Trata-se de reconhecer o caminho da esperança. É a autoridade de Deus. Jesus, nas suas últimas palavras aqui na terra, disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quer dizer, os crentes olham para Jesus, amam-no, veem Jesus como o centro da sua vida. Mas reparem, mais uma vez, isso não é uma ideia romântica. Dizer que Jesus é o Senhor da nossa vida, dizer que amamos Jesus, como nós ensinamos às crianças, é essencialmente torná-lo Senhor. Ele é a autoridade. É Ele que manda, não sou eu. E a esperança para a nossa vida e para este mundo está em nos aproximarmos de aceitar a autoridade de Deus. Quanto mais nos afastamos da autoridade de Deus, tanto mais sofremos as consequências do mundo terrível em que vivemos. Por isso a esperança está na autoridade do Criador.